Eu quero iniciar a mensagem de hoje lhe fazendo duas perguntas. A primeira delas, você viveu ou está vivendo momentos de crises na sua vida? A segunda pergunta, em algum momento você já teve um sentimento de que Deus se esqueceu de você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos mais uma vez aqui no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é Deus não se esqueceu de você. Eu quero iniciar a mensagem de hoje lhe fazendo duas perguntas. A primeira delas, você viveu ou está vivendo momentos de crises na sua vida? A segunda pergunta, em algum momento você já teve um sentimento de que Deus se esqueceu de você? Muitas pessoas, em meio às tribulações da vida, têm este sentimento de que Deus se esqueceu delas. Talvez você seja uma dessas pessoas que já pensaram assim, ou que está vivendo atualmente esta crise, pensando que Deus se esqueceu de você. Mas independentemente de você já ter vivido esta crise no passado, de estar vivendo nesta crise no presente, ou de ter a possibilidade de passar por ela no futuro, eu quero, na mensagem de hoje, lhe dar uma resposta bíblica para este sentimento. Nós vamos ver, então, o que diz no texto de Isaías, capítulo 49, versos 13 ao 15. Veja o que diz lá o texto. O texto diz assim: Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Esse texto que nós acabamos de ver, na nova tradução da linguagem de hoje, e que texto maravilhoso, ele faz parte de vários pronunciamentos de Deus através do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele iniciou o seu ministério no ano 739 a.C., e o seu ministério durou mais de 40 anos. Na época em que ele profetizou, Israel sofria uma grande opressão do Império Assírio, e ele trata sobre isso nos capítulos 1 até o 39, aquilo que ele está dizendo, está tratando o povo diante daquela opressão. Do capítulo 40 ao 66, ele fala sobre outra opressão, que é a invasão babilônica. Mas as revelações mais importantes de Isaías foram sobre o Messias, aquele que restauraria Israel definitivamente. E esse texto que acabamos de ver, lá do capítulo 49, Deus, através do profeta Isaías, está apontando para uma salvação geral para todos os povos. Ou seja, a bênção de Deus agora não seria apenas para o povo de Israel, mas seria para todas as nações por intermédio do Messias, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Deus falou isso pelo profeta Isaías, porque ele quer que o povo se alegre com esta bênção estendida a todos. Por isso ele diz: Cantem, ó céus, e alegre-se a terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Quando o texto ali diz que Deus teve pena dos que estavam sofrendo, esta palavra sofrendo no hebraico, lá no original,
é a palavra Yane. E esta palavra ela tem o significado de pobre, de aflito, miserável, necessitado e fraco. Veja, Deus traz esta palavra a um povo que achava que Deus lhe havia abandonado, que Deus havia se esquecido deles. No meio das lutas, das aflições da vida, das perseguições e dos problemas que vêm de todos os lados. Se a pessoa não tiver plena fé em Deus, vai pensar como aquele povo pensou, né, que Deus havia lhe abandonado. É o que diz lá no verso 14. Eles disseram, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Mas Deus contesta esta fala deles. Deus diz, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? E a resposta de Deus após estas perguntas é uma resposta extraordinária. Ele diz, mesmo que isto acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ainda que uma mãe possa abandonar o seu filho, eu não abandonarei. E não só isso, eu nunca esquecerei dos meus filhos. Por isso é muito importante que cada ser humano se torne filho de Deus. Recentemente gravamos mensagens sobre quem são os filhos de Deus. Eu recomendo que você assista essas mensagens, pois ela vai abençoar a sua vida, né? Se você não assistiu. Normalmente nós colocamos aqui no vídeo um link para que você possa acessar esta mensagem. Mas então, dando prosseguimento, as bênçãos e as promessas de Deus são para os seus filhos, são para aqueles que fazem parte da aliança com Deus e que permanecem com Ele, ou andando com Deus, permanecem nos caminhos de Deus. Aqueles que se afastam de Deus não têm estas bênçãos sobre suas vidas. Veja esta verdade registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 16. O texto lá diz, e o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles e eu me esquecerei deles. Será que estas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia por causa de todo o mal que praticaram voltando-se para outros deuses. Esse texto que acabei de ler, né, nós temos ali uns relatos muito importantes, né, de algo que Deus está alertando e ele falando para que Moisés escrevesse. E olha bem, Deus sabia que esse texto um dia seria utilizado por nós, né, depois de tantos séculos ou milênios, nós seríamos contemplados com este texto. Então, uma das alertas de Deus neste texto é que Moisés iria morrer e o povo iria prostituir seguindo deuses estrangeiros. Como o mundo está cheio de deuses estrangeiros, pessoas seguindo tantas coisas, e tendo como Deus, até mesmo objetos, alguns o Deus é o dinheiro, as riquezas deste mundo. E Deus estava alertando lá no passado. Quando este povo entrar na terra, e eles tiverem, então, aquilo que irão possuir, eles vão acabar se prostituindo com os outros deuses estrangeiros e eles vão se esquecer de mim. Em segundo lugar, Deus ali fala com Moisés, que eles esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Deus fez aliança conosco através de Cristo Jesus. E nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de correrias, de compromissos, de tantos afazeres, e às vezes as pessoas quebram esta aliança que Deus fez com elas, porque elas colocam Deus em último lugar na vida.
Ou seja, se der tempo de fazer alguma coisa para Deus, eu vou fazer. Se der tempo de eu falar com Deus, eu vou falar. Se der tempo de eu ler a Bíblia, para que Deus fale comigo, eu vou ler a Bíblia. Então, pessoas estão quebrando a aliança que Deus fez, né? E quando nós quebramos a aliança com Deus, nós deixamos de receber as bênçãos de Deus. O texto diz que os filhos de Deus, que se esquecerem dele, a ira dele se acenderá sobre estas pessoas, e ele diz que se esquecerá também dessas pessoas. Você pode estar pensando, Deus disse que jamais esqueceria dos seus filhos, e agora ele está dizendo que esquecerá, né? Aqui parece que há contradição nas palavras de Deus. Não, nas palavras de Deus nunca há contradição, né? E tem explicações, né, para esta diferença, onde Deus está dizendo que vai esquecer e no outro lugar que não vai esquecer. É o texto de Isaías, quando Deus diz que jamais esquecerá do seu povo. A palavra hebraica esquecer naquele texto é a palavra shakak, ou uma outra palavra shakiak, né? São duas palavras no hebraico que têm esse sentido. E o sentido ali de esquecer, né, é o sentido de ignorar, de deixar de cuidar. Ou seja, Deus está dizendo, olha, jamais eu vou ignorar o meu povo, jamais eu vou deixar de cuidar dele. Agora o texto de Deuteronômio, o capítulo 31, verso 17, quando lá tem a palavra esquecer, esta palavra no hebraico é a palavra iasb, né? E esta palavra tem o significado de abandonar, de afastar-se e deixar para trás. Então, em Isaías, Deus está dizendo, jamais vou ignorar o meu povo, jamais vou deixar de cuidar deles. Mas lá em Deuteronômio, Deus está dizendo, se romperem comigo, vou lhes abandonar, vou afastar-se de vocês, vou deixar vocês para trás. Preste atenção no que vou lhes dizer. Uma pessoa cuidada por Deus é uma pessoa que tem todas as suas necessidades supridas. É uma pessoa protegida completamente por este Deus soberano, este Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas uma pessoa abandonada por Deus, uma pessoa da qual Deus se afasta dela, esta pessoa deixa, ou seja, Deus a deixa para trás, esta pessoa, e o fim desta pessoa é um fim trágico. Então o segredo aqui é ser filho de Deus e permanecer com Deus o tempo todo. Não podemos, em nenhuma circunstância, nos afastarmos de Deus. Não podemos achar que vamos conseguir vivermos sozinhos neste mundo e tendo uma vida vitoriosa. Nós precisamos deste Deus. Eu gravei uma mensagem nesta semana passada falando sobre este tema. Por que eu preciso de Deus? Nós precisamos de Deus. Deus quer nos ajudar, Ele quer nos socorrer nas nossas necessidades, Ele quer nos proteger, nós precisamos crer neste Deus e precisamos saber que dependemos dele. Deus não se esquece das pessoas, não há como Ele esquecer, Ele não tem problemas de memória curta como nós temos, Ele sabe todas as coisas, é um Deus onisciente. O próprio Davi, quando escreve lá no Salmo 139, ele estava encantado com esta onisciência de Deus. Ele estava dizendo, sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Tu me vês, então, quando estou trabalhando, quando estou movimentando, quando eu estou fazendo as coisas, quando estou descansando. Esta era a fala de Davi. O Senhor conhece tudo, até mesmo antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe aquilo que eu vou dizer. Então, como poderia um Deus tão poderoso desse
esquecer das pessoas neste mundo. Isso é impossível, Deus não pode esquecer, Ele não consegue esquecer, porque é um Deus onisciente que sabe todas as coisas que aconteceram, que está acontecendo e que vai acontecer. Mas diante, então, desta realidade, o salmista só tem uma saída. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, ele diz: Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe as minhas fraquezas, as minhas debilidades, e eu quero então que o Senhor sonde do profundo do meu coração, e vê as coisas que estão erradas, e me ajude a mudar, porque eu quero andar na presença do Senhor, eu quero ser lembrado pelo Senhor como um bom filho e assim receber todas as bênçãos que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, amigos que me ouvem através desta mensagem, Deus não se esquece de nós, mas precisamos ter esta conversa sincera com Deus, como Davi teve, para que Deus possa mostrar em que nós precisamos mudar e nós termos esta conduta de mudança, de transformação da vida, para que sejamos abençoados por Deus em tudo. Eu quero concluir esta mensagem contando a história de uma mulher que era uma serva de um homem de Deus lá no passado. Esta mulher se chamava Agar. Ela era uma mulher egípcia. Segundo alguns hermeneutas, esta mulher foi doada a Abraão pelo faraó quando ele morou no Egito. É isto com base em Gênesis capítulo 12, verso 16. O texto lá vai dizer que faraó tratou bem Abraão por causa da sua mulher. E faraó lhe deu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, camelos, servos e servas. Então acredita-se que Agar fazia parte destas servas que faraó doou a Abraão. Quando Abraão e Sara saíram do Egito, eles a levaram consigo. Abraão foi habitar em Canaã, e lá em Canaã, Sara dá uma ideia para Abraão coabitar com esta serva para lhe gerar um descendente, porque Sara desacreditou que Deus iria cumprir com aquela promessa que havia feito, que Abraão seria pai de uma grande nação, que Deus lhe daria um filho. E essa história, você pode verificar, está escrita, registrada no livro de Gênesis, capítulo 16. Mas o que eu quero destacar nesta história é que esta serva começou a ter uma grande perspectiva de uma vida melhor, pois ela teria um filho com Abraão, o homem que Deus prometeu abençoar, não só ele, mas toda a sua descendência. Mas aquilo que parecia ser uma glória passou a ser uma tribulação. Quando ela ficou grávida, Sara, mulher de Abraão, começou a persegui-la sob o pretexto de que ela estava lhe desprezando. Diante de uma grande perseguição, Agar foge daquela casa e vai para um deserto. Que situação! Uma mulher grávida em um deserto sem nenhuma provisão. Parecia ser o seu fim. Mas não era o fim. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou ela no deserto e lhe perguntou: de onde você vem, Agar, e para onde você vai? E ela respondeu: estou fugindo de Sarai. O anjo então falou: volte para a casa de Abraão e se sujeite a Sarai. Nesta ocasião, o anjo trouxe a ela uma promessa de Deus. Ele disse: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá contar. O anjo também falou o nome que ela deveria dar ao seu filho. Ele disse: dará o nome dele de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Veja que Agar estava indo embora como se fosse o fim dos seus sonhos. Mas não era. Deus não se esqueceu dela. Ela estava apenas vivendo um momento de crise. Mas é nos momentos de crises que temos oportunidades para crescermos. É nas lutas que alcançamos vitórias. Não podemos achar que Deus se esqueceu de nós, quando estamos passando por lutas.
As lutas vêm, mas Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele foi o socorro para Agar e ele é o socorro para cada um de nós neste mundo. Mas não foi, meus amados, uma só vez, né, que Agar passa pela tribulação. Né? E neste mundo caminhando, nós podemos passar por muitas tribulações. Se nós olharmos em Gênesis no capítulo 21, o texto vai dizer que quando Abraão fez uma festa na ocasião do desmame de Isaque, filho de Sara, com ele, né, Sara reclamou a Abraão que Ismael estava zombando de Isaque, seu filho. E Sara insistiu com Abraão que ela não queria mais Agar ali no convívio deles. E ela ainda disse: jamais eu quero que Ismael seja herdeiro juntamente com Isaque. Então, diante desta fala de Sara, né, Abraão acabou despedindo Agar de sua casa. Ela começa a viver um novo tempo de tribulação, né, de grande angústia. Ela sai da sua casa com seu filho e diz a palavra de Deus que ela foi parar em um deserto, né, o deserto de Berseba. Diz a história bíblica que ela, estando lá no deserto, acabou a água, acabou o seu alimento, que era pouco que ela tinha levado. E aí, então, Agar pega o seu filho Ismael, ela leva e coloca embaixo de um arbusto, e ela retira ali a distância de um tiro de uma flecha. E ela, então, estava dizendo: eu não quero ficar perto do meu filho, eu não quero ver ele morrer. E a situação era desesperadora, era tão dramática, que parecia que Deus havia esquecido dela e do seu filho Ismael. Mas Deus não se esqueceu, ele não a abandonou, ele não virou as costas para ela e nem para o seu filho. Diz a Bíblia que Deus enviou o seu anjo para socorrer Agar e o seu filho naquele deserto. O anjo chega diante de Agar e ele diz: o que aflige você, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque pela mão deste menino eu farei um grande povo, será uma grande descendência. Que Deus maravilhoso! Né? Para Sara, Agar era uma escrava, mas para Deus ela era uma filha de Deus adotada na família de Abraão. Era uma escrava que passou a fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão. Nós somos filhos de Deus, fazemos parte da nova aliança pelo sangue de Cristo. Deus jamais esquecerá de nós, jamais ele nos abandonará. Ele afirma isso em Isaías, no capítulo 44, verso 21. O texto diz: o Senhor Deus diz, povo de Israel, lembre disto, não esqueça que você é o meu servo, eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você. Isso é motivo de grande celebração. Deus se importa com você. Deus te ama com amor eterno. Ele tem o melhor para a sua vida. E jamais ele esquecerá de você. Lembre-se do texto que ele disse: cantem, ó céus, e alegre-se a terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. O texto de Isaías 49, versos 13 ao 15, na nova tradução da linguagem de hoje. Deus está dizendo: jamais vou ignorá-los, jamais vou deixar de cuidar de vocês, jamais vou esquecer de vocês. Nós temos um Deus maravilhoso que jamais esquecerá de cada um de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele é o nosso Pai celestial, o nosso Pai amoroso, aquele que dá toda a provisão, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa neste mundo. Então, se você está vivendo uma crise, achando que Deus se esqueceu de você, que Deus lhe abandonou, lance fora este pensamento, coloque no seu coração esta mensagem que Deus acabou de trazer a cada um de nós e que foi bênção para a minha vida e que é bênção também, com certeza, para a sua vida. E eu quero orar para que Deus lhe ajude nesta caminhada
e que você consiga vencer os momentos difíceis da vida e possa alcançar grandes bênçãos deste Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, de poder estar aqui mais uma vez para levar a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem. Ó Deus, quanto aquelas que estão vivendo momentos difíceis, estão em crises, talvez algumas depressivas, outras achando que é o fim. Ó Deus, reaviva este coração e coloque neste coração a esperança de dias melhores, e que estas pessoas se voltem para o Senhor, creia no Senhor e receba do Senhor as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus, eu peço nesta hora que o Senhor também abençoe as pessoas que estão enfermas. Coloque as tuas mãos, cure, liberte de todo o mal. Dai, ó Deus, o pão de cada dia, a renda, o salário para o trabalhador. Ajude os teus filhos em tudo aquilo que eles fazem e que eles prosperem, tanto espiritualmente quanto materialmente. Seja com eles, ó Pai, proteja, livre do mal. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu agradeço de você estar com a gente aqui no canal Palavra de Vida, ouvindo uma palavra de Deus para o seu coração. Daí, se foi bênção para a sua vida, compartilhe com seus amigos. E se você não se inscreveu ainda no canal Palavra de Vida, se inscreva, porque você vai nos ajudar a irmos mais longe com estas mensagens que Deus tem dado a cada um de nós. Então fique com Deus, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.